Eu sou a Rita, muito prazer em conhecer aquelas que ainda não conheço. E quando a Cris me convidou, eu achei piada para ela me convidar para o tema que eu mais preciso de aprender, que é a gestão de tempo. Então, não pensem que eu vos estou a dar uma coisa que eu sou muito boa, porque não é. Estamos a aprender juntas, porque é um problema que temos juntas. Eu vou só ali buscar o meu tablet, porque eu preciso dele para... Tenho lá cábulas. Eu consigo fazer. Vamos ver. Vamos tentar assim, é para não ter muita coisa na mão, porque eu mexo muito e eu falo muito rápido. Se eu começar a falar muito rápido, levantem a mão, está bem? Na igreja, normalmente, eu tenho sempre alguém que... Normalmente são as crianças que levantam a mão quando eu começo a falar muito rápido. Aqui, como eu não tenho crianças para me ajudarem, tenho adultas, vocês, se eu começar a acelerar, porque é o meu ritmo normal, vocês levantam a mão, por favor, está bem? Antes de começarmos com a apresentação, vamos começar por pô-la em prática, que é chamar Deus para estar connosco nesta apresentação, está bem? Vamos orar. Querido bom Deus, querido Pai Santo, obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui juntas, Senhor. Obrigada porque a cada uma destas mulheres tu chamaste para te servir, chamaste para fazerem parte do teu povo e, Senhor, a cada uma delas tu deste missões extraordinariamente importantes, Senhor. Obrigada porque queres usar cada uma de nós para te servir. Obrigada, Senhor, porque queres usar cada uma de nós para que o teu Filho possa voltar, Senhor. Ajuda-nos a compreender sobre o tempo e a gestão do tempo. Ajuda-nos a compreender como esta dádiva que tu nos dás de acordar todos os dias, nós a possamos usar da melhor forma, honrando e glorificando o teu nome a cada instante, Senhor. Ajuda-nos neste momento, na apresentação, que possamos compreendê-la e, acima de tudo, Senhor, que aquilo que nos chegue possa entrar no nosso coração, na nossa mente e possamos pô-los em prática. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos falar sobre administrar tempo a vários níveis da nossa vida. E administrar tempo é a coisa mais difícil de todas. Principalmente para nós, senhoras, que nunca temos tempo para nada, não é? Principalmente para nós. Nunca temos tempo para nós. E vamos falar um bocadinho da gestão do tempo em várias situações. Geral e depois em tarefas e na nossa vida pessoal. Ok? Vamos começar com a gestão do tempo. Eu sou ótima com estas coisas. Ok. Como aprender a administrar o nosso tempo e começamos logo pelo mais importante. Minhas queridas, se nós não começarmos com a oração, está tudo perdido. Nós, como cristãs, acreditamos que o tempo que temos foi-nos dado por quem? E queremos usá-lo para o servir. Então, que melhor pedir-lhe a Ele que nos acompanhe e nos ajude a fazê-lo. A chave mais importante para administrar o tempo é orar. Há um livro muito conhecido, não sei se vocês conheceram, eu já li, gosto muito dele, que diz, muito ocupado, e na tradução para o português diz para deixar de orar, aqui a tradução diz não para orar, não, para não orar, ok? Mas o título em português é muito ocupado para deixar de orar. Às vezes, uma coisa simples leva muito tempo porque não foi abordada da maneira certa. Quando Deus está ao nosso lado, Ele vai nos impressionar e ajudar a podermos fazê-lo da maneira mais correta. A oração é essencial para que ordenemos a nossa vida e permitamos que Deus dirija os nossos afazeres e compromissos. É importante, às vezes temos a agenda toda corretinha, feitinha. A minha agenda às vezes é tim, tudo sorrido. E aquilo vai correr tudo bem. Primeiro item começa a correr mal, tudo corre mal. Normalmente, nesse dia, não passei tempo suficiente com Deus. A segunda coisa muito importante é apresentar a Deus a lista dos afazeres. Há um versículo em Salmos que diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Não é só orar a Deus para nos ajudar a gerir a nossa agenda. É orar a Deus e pedir a ajuda de Deus para construir a nossa agenda. Tudo nos parece... A nós, senhoras, então, tudo é essencial e importante até ao último pontinho mais importante, certo? Nós olhamos para os homens e eles olham aquilo, fazem aquilo em 3 pancadas e nós olhamos e dizemos, não, certo? Vamos lá, todos os pormenores, tudo é extremamente importante. Lembramos-nos que Jesus é o melhor exemplo do tempo e da gestão do tempo. Porque Jesus teve 3 anos de ministério
Quando ele se foi embora, ainda ficaram pessoas por curar, ainda ficaram demónios por expulsar, ainda ficaram muitas coisas, mas o que é que ele disse na cruz? Ele fez o papel dele. Se ele fosse uma mulher, não se tinha ido embora nem em 60 mil anos, porque enquanto não tivesse tudo curado, enquanto não tivesse... Certo? E este é um problema nosso, ok? E precisamos da ajuda de Deus para ser mais como Jesus. Existe o ponto 3 que é fundamental, que é apresentar a Deus a lista de afazeres para Ele nos ajudar. Eu já expliquei, o ponto fundamental é estabelecer as prioridades e os alvos, ok? Uma vez eu fiz um experimento com crianças, uma experiência com crianças muito gira. Eu trouxe aquelas bolinhas coloridas, atirei as bolas, e eles tinham já idade para ler, e coloquei uma cartolina no chão que dizia assim: junta aqui todas as bolas azuis. Mas como eles não foram ler, uns fizeram juntaram uma bola de cada cor, outros agarraram e puseram as bolas todas da mesma cor em montinhos diferentes. E isto acontece-nos a nós mulheres. Queremos fazer tudo, agarrar em tudo, e como não temos em mente a nossa prioridade e os nossos alvos, o que é que nos acontece? Parecemos aqueles ratinhos nas rodas. O que é que aqui já teve o filho já teve um hamsterzinho? Aqueles ratinhos que estão dentro da roda, rodam, e eles não se mexem do mesmo sítio, mas ficam muito cansados. Estas somos nós quando não estabelecemos as nossas prioridades e os nossos alvos. Nós temos que saber para onde é que vamos. E às vezes, se eu vos dissesse assim, agora eu saio daqui da porta, saio do portão e não tenho um sítio para onde ir. Vocês acham que eu vou chegar a algum lugar? Isto parece muito fácil nisto, mas na nossa vida familiar, na nossa vida laboral, na nossa vida em geral, muitas vezes nós somos assim. Faça primeiro aquilo que é importante, dê atenção maior e imediata às tarefas mais importantes. E às vezes as mais importantes nem são as mais urgentes, ok? Já vamos ver isto. Relacione seus papéis, mulher, esposa, mãe, filha, funcionária, amiga, membro de igreja, etc. Organize os seus papéis em ordem de prioridades. Porquê? Peça a Deus que oriente. Quais são os papéis mais importantes para os quais Deus a chamou? São muitas vezes, na nossa agenda, não reflete aquilo que determinamos como as prioridades da nossa vida. Antes, os nossos dias, com muita frequência, são carregados de coisas urgentes, mas os papéis mais importantes da nossa vida não são aqueles que estão no centro, pois não? Nós perdemos tanto tempo a fazer tantas outras coisas que aquilo que é o mais importante e a nossa tarefa mais importante não é feita. Porquê? Porque estamos loucos correndo atrás de tudo o que é urgente para ser feito. É urgente a louça, é urgente o chão, é urgente, tudo é urgente, ok? Porque se a louça ficar para lavar no dia a seguir, vêm lá monstrinhos que comem a nossa louça, não é? Então tem que ser lavada todas, não é? Às vezes nós achamos que, eu acho que é, porque eu tenho uma mãe que é assim, quando não tem o que fazer, ela inventa. E nós, senhoras, somos assim. Estabelecer prioridades e alvos. Determine qual é o seu alvo, qual é que é o propósito da nossa vida. Nós vamos falar nisto mais na outra apresentação, mas qual é o teu propósito de vida? Em cada uma das coisas que tu és, em cada uma dos papéis que tu tens, como mulher, qual é o papel, qual é o teu propósito? Como mãe, como esposa, como trabalhadora, como cristã? O que é o objetivo maior? Uma vez, a pastora estava lá, mas ela não se deve lembrar, nós estivemos na central e tínhamos um grupo de jovenzinhos novos que estavam lá e eles passaram 3 horas numa discussão acesa sobre um tema. Quando eu lhes perguntei o tema, eu sei que era alguma coisa muito importante, eles estavam a discutir se vamos ou não ter um umbigo no céu. Umbigo? Às vezes nós somos assim de ridículos. Não temos. Será que saber se temos ou não umbigo vai ser importante para a nossa salvação? Mas às vezes na nossa vida como cristãs passamos tanto tempo em temas que em nada nos vão ajudar na nossa salvação. Mas estamos tão focados em fazer isso e esquecemos qual é que é o nosso alvo, qual é o nosso propósito. E então começamos a perder tempo em coisas que não vão ser em nada uma ajuda para aquilo que é ser cristã. E com isto em relação à família, com relação a muitas outras coisas, ok? Consideramos o papel, os projetos através do alvo.
E então, a partir daí, vamos a cada um e focamos e redirecionamos. Começamos a desviar, voltamos lá para o sítio, porque o meu alvo é este. E 5 minutos de discussão enquanto estamos à espera do dentista sobre se vamos ter ou não umbigo, vale a pena. 2 horas? Não. Ok? Planejamento diário. Aquilo era geral, não é? Como administrar o nosso tempo geral. Mas agora vamos falar isto de forma prática. Como é que eu ponho isto em prática? Como é que eu sei onde é que eu estou a gastar o meu tempo e onde é que eu preciso gastar o meu tempo? Dissemos que nós vamos ver quais são os nossos alvos da nossa vida, as coisas que são importantes. E agora, tendo essa informação do que é importante, eu vou fazer o quê? A minha planeamento diário. Eu vou criar um plano diário. E isto é fundamental. Porque se nós não temos um plano e deixamos as coisas acontecerem naturalmente, o que é que nos vai acontecer? Eu vou-vos dizer, mais novas, vão lá àquela opção das vossas redes sociais, ver quanto tempo é que passaram lá nos últimos dias. Sem dúvida nenhuma, quem falha no planeamento, planeia falhar. Se tu deixar as rédeas soltas ou quer que seja na tua vida... Sabe, Deus diz-nos assim, vão procurar as coisas na natureza. O que é que acontece a uma árvore de fruto que não é cuidada? Cada vez vai produzir menos. E algumas delas acabam por morrer. Tudo precisa de ser estruturado, tanto na natureza como na nossa vida. E o planeamento do nosso dia é fundamental. E vocês dizem assim, o meu dia é sempre igual. Eu levanto-me, cuido das crianças, depois de cuidar das crianças vou para o trabalho, venho do trabalho. O meu dia é sempre igual. Vamos planear estes momentos suspensos entre as tarefas obrigatórias e vamos, nestes momentos, procurar as nossas prioridades e usá-los para as nossas prioridades. E para isso ser possível, eu só consigo compreender como é que eu gasto as minhas 24 horas quando eu me sento a olhar quanto tempo eu gasto em cada coisa. E para isso é necessário um planeamento. E mais uma vez, qual é a base do planeamento? Como é que nós começamos por planear? Orar pelas tarefas. Olha, Senhor, tu sabes que eu tenho isto, isto e isto que eu preciso de fazer para atingir tal objetivo. Ajuda-me a compreender como é que eu vou colocá-lo, quando é que eu vou colocá-lo. Irmãs, se nós fizermos isto, e eu falo por experiência própria, nós surpreendemos-nos. É que aquela tarefa que nós demos aquele tempo e que achámos que ia ser super difícil, de repente Deus, que é o mestre como é que eu ia dizer? Ele consegue encontrar as maneiras mais ardilosas de nos ajudar a fazer as coisas e as coisas acontecerem. Aquilo parecia super difícil e de repente alguém que nós não estávamos à espera vem, simplifica-nos, ajuda-nos e a coisa que era muito difícil fica feita em 5 minutos. Quando nós pedimos ajuda a Deus, Deus faz estas coisas na nossa vida. Há 3 regras áureas no planeamento diário. Prepara a relação do que deve ser feito. Tudo aquilo que é necessário ser feito durante o meu dia. O que é hoje, ao final do dia, eu preciso que esteja feito. E há coisas que são obrigatórias e que têm que ser feitas, não é? Aquelas horas de trabalho têm que ser feitas e nós temos que até lá. Há coisas na nossa casa que precisam ser feitas. Há aquela conta que é hoje que acaba e que nós temos que pagar. Existem muitas coisas que têm que ser colocadas de uma forma que eu seja visível. Quem é que aqui já experimentou ir ao supermercado sem compras? Sem lista de compras? E depois com lista de compras? É diferente ou não é? Quando eu vou sem lista de compras é o desastre total. Vem o carrinho cheio de tudo o que eu não preciso. E eu chego a casa e faço. Ontem, isto vocês podem não acreditar, mas isto não foi para... É uma coisa real de hoje, de ontem. Eu cheguei à loja pequenita que vive ao lado da minha casa e eu tinha saído de casa para buscar uma coisa, mas não apontei. Eu cheguei à loja e a senhora que já me conhece esqueceu-se, não é? Ela deu mais uma volta à loja. E eu parei de dar voltas, sabem porquê? Porque eu já tinha 5 itens e nenhum deles era aquilo que eu tinha ido buscar. Conclusão, voltei a pôr nas prateleiras, fui a casa, percebi o que é que me faltava e voltei. Ora, eu perdi tempo, podia ter sido gasto noutra coisa, se eu tivesse as coisas escritinhas numa lista. É uma brincadeirazinha que me custou a mim 35 minutos. E 35 minutos, para quem trabalha como nós trabalhamos, as horas que trabalhamos, 35 minutos é muito tempo.
Ok? Percebem onde é que eu quero chegar e a importância disto? Então, estabeleça prioridades do trabalho no que é mais importante. Há coisas que nós temos que olhar e dizer assim: eu tenho esta lista, mas eu não tenho tempo para fazer estas todas. Quais são as mais importantes? E as mais importantes não são porque a sociedade me diz que são as mais importantes. São aquelas que, perante os meus alvos, que eu já pensei sobre eles, vão ser as mais importantes. Ok? Eu tenho que olhar e dizer assim: eu tenho... o meu alvo é ser uma mãe que ajuda o meu filho a conseguir desenvolver-se na escola, conseguir ter uma profissão. Ok? O que é mais importante? Ir limpar-lhe os tenizinhos para eles não terem manchinhas nenhumas ou ajudá-lo a fazer o trabalho de casa? As duas coisas estão para fazer. Para o meu alvo, as duas coisas são importantes, porque nós não queremos que eles andem com os pés sujos. Mas, para o meu alvo, qual é que é fundamental? É porque vocês de agora estão-me a dizer aquilo que estamos a racionalizar. Mas eu sei como é que são as mães. Alguma vez o meu filho vai com os sapatos sujos para a escola? Não. Eu posso não dormir, mas os sapatos têm que estar limpos. Certo? Não, é só em casa da minha mãe que isto acontece. Não, em nossas casas acontece. É importante saber isto. E depois, faz isto a cada dia. Mas isto é uma perda de tempo. Não é. Porque depois das coisas estarem organizadas, é muito mais fácil elas acontecerem do que em geração espontânea, como eu digo. Geração espontânea é a teoria que um senhor tinha, chamado Lamarck, que dizia: pomos um bocadinho de terra debaixo do tapete, pomos um bocadinho de umidade e sai de lá minhocas. Naturalmente elas apareciam. Ele dizia que assim é que tinha surgido tudo no planeta. E é tão ridículo como acreditar que cada uma de nós, sem planear, vai conseguir não parecer aquelas loucas que correm todo o dia, chegam exaustas à cama com a sensação de que não fizeram nada. Se nós não planearmos, vai continuar a acontecer-nos isto. Vou andar rápido porque eu sei que vocês estão com fome. Planeamento diário. Ore diariamente por suas tarefas e... além da lista de afazeres, faça uma lista mestra. O que é isto? É aquela lista que nós temos com todas as coisas que precisam ser feitas, que vai ao lado da nossa lista diária. Porquê? Às vezes temos que esperar no dentista. Vamos à lista e está lá aquela listazinha com outras coisas que podemos fazer enquanto estamos no dentista. Ou porque, entretanto, saí de casa e recebi um telefonema e não está no meu assunto, e se eu não escrever em lá, o que é que vai acontecer? Eu vou-me esquecer. Eu tenho aquela lista e eu acrescento lá. E esta lista vai sempre crescendo e diminuindo. Estou no carro. Esta lista comigo funciona, sabem quando? Quando eu vou no carro de um sítio para o outro, como pastora, o sítio onde eu ligo às pessoas, sabem onde é que é? É quando eu estou no carro. O carro tem alta voz, eu não preciso. E então eu tenho a lista das irmãs todas que eu tenho que ligar durante a semana. E esta lista é corrente, eu já vou dar a palavra. O que é que acontece? Eu já liguei à Irmã Maria, eu assinalo a Irmã Maria. E ao longo, não tenho especificamente ligar naquele dia, àquela hora, mas eu aproveito este tempo para fazer estas chamadas. Nós podemos antecipar de duas formas: deixar alguns espaços livres, ou os contratempos não acontecem todos os dias. E perante um contratempo, saber dizer não, vamos falar nisso, e saber se aquele contratempo é mesmo importante. Ok? Porque às vezes há contratempos que não são contratempos. Em que nós podemos dizer: desculpa, eu tenho um dia ocupado, eu não vou conseguir. Só que a nossa mania de nunca dizer não ajuda-nos. Primeiro ponto é esse. Aprender a dizer que não é fundamental. Um contratempo acontece. Há contratempos que nós não podemos dizer que não. Um furo no carro é um contratempo que não pode dizer que não. Mas depois disso eu tenho que, se calhar, olhar para a minha agenda, ver quais é daquelas coisas que eu ainda posso fazer, as que eu não posso fazer, e passar para o outro dia as que eu puder passar para o outro dia. E fazer uma nova gestão. Por isso é que nós fazemos diariamente. Há coisas que eu tenho para hoje que eu consigo fazer amanhã. Há outras que eu não consigo. Eu faço esse ajuste perante a situação, o tempo que eu perdi. Mas, antes de chegarmos a isto, se for uma coisa que não é realmente um contratempo, aprender a dizer que não. E às vezes coisas simples. Às vezes a minha vizinha, quando eu... Agora já não tenho, graças a Deus, essa vizinha, eu peço desculpa dizer assim, mas é que ela tirava muito tempo. Eu chegava à casa, eu tinha algo para fazer, se ela me apanhasse à porta, pronto. E aprender-lhe a dizer assim: eu peço imensa desculpa, a vizinha está-me a ver em casa, mas eu ainda estou a trabalhar. Eu não posso continuar a conversar. E... Não, ela sabia que outro momento, eu depois vinha cá fora e conversava com ela, mas naquele momento, não, ok?
E mais engraçado, na minha agenda havia tempo para falar com esta vizinha. Havia, porque ela precisava de conversar, mas eu precisava de trabalhar. Para vocês terem uma ideia da persistência dela, a casa dela é colada à minha, ela com a vassoura batia na porta do Júlio, para o Júlio que estava a trabalhar, para conversar com ela. Então, nós precisamos destes contratempos também saber dizer onde, ok? E depois gerenciar e dar espaço. Na gestão mais alongada e nesta lista, se calhar eu hoje furei o pneu, eu ia para visitar 3 pessoas. No meu caso, eu falo da minha realidade, já não vou conseguir visitar estas 3 pessoas. Passa para a lista geral e quando eu refizer o meu calendário do próximo dia, eu vou ter em conta, ou do outro dia, ou da próxima semana, conforme a necessidade, eu vou ter em conta aquilo que eu não consegui fazer, ok? Ok. Mantenha-se, atenda-se à agenda. Este é um problema muito grande de Nossas Senhoras, ok? Embora seja importante a flexibilidade, também é muito importante cumprir prazos dos compromissos. As minhas reuniões de conselhos, os meus membros gostam muito de mim, sabem porquê? Porque eu digo, a reunião vai ter 2 horas e ela tem 2 horas independentemente de tudo o resto. Se houver temas, podemos ir outro dia, mas naquele dia, se ficar um tema e for 15 minutos, há a flexibilidade de conversar. Agora, quando nós ficamos no segundo tema, temos mais 10 e já passaram 2 horas, meus amigos, não. Ninguém tem pachorra para continuar a conversar. É importante dizer às outras pessoas e respeitar o horário das outras pessoas. Porque se eu tenho o meu horário, a irmã tem o seu horário, eu tenho que respeitar o seu horário. Se eu lhe disse que ia ficar 2 horas consigo, não é justo eu tirar-lhe 5 horas e dar cabo do seu calendário. Então vou ser respeituosa com a irmã, vou ser respeituosa com aqueles que estão à minha volta e vou tentar chegar a tempo aos meus compromissos. Ok? Então, flexibilidade, sim. Mas dentro dos limites. E eu sei, aqui em Portugal nós somos, mas em Espanha ainda era pior. Quando eu estava no colégio em Espanha, nós marcávamos uma visita para as 3, mas ninguém chegava antes das 5. E isto é real. Lá eles, o tempo é assim uma coisa subjetiva. Mas isto é um desrespeito para com aqueles que chegavam às 3. Ok? Planejamento, ferramenta de administração de tempo. Cada um de nós tem as suas ferramentas, aqui deram alguns exemplos, mas se calhar nos dias de hoje, há alguns irmãos que ainda usam papel, há aqueles flichards com as folhas soltas que dá para pôr e tirar, e nós devemos ter várias partes importantes na nossa agenda. Planeamento diário, planeamento anual, para termos uma visão de tudo, e depois mensal, e o geral, em que fazemos anotações, aqui vai dar. Eu acho que esta parte é muito importante, que é remover e tirar folhas. Se for uma coisinha, depois nós não podemos, chega uma altura que a agenda depois está aqui, depois está ali. Arranjem agendas que vocês possam tirar e pôr folhas. Porque às vezes as coisas vão mudando ao longo do ano, a planificação vai mudando e vocês têm sempre espaço para pôr mais, ok? Faça uma escolha de planeamento diário que melhore a adaptação ao formato organizador. Planeie diariamente de forma simples e considere uma pasta na que possa pôr. Embora seja importante a flexibilidade... aqui já estou a andar para trás. O que é que deve escrever na sua agenda diária? Okay? Como? O que é que devemos? Compromissos diários, compromissos semanais e compromissos mensais. É o que eu estava a dizer, os flipcharts de antigamente, não sei se vocês se lembram. Tinha a agenda do dia, tinha com as horinhas todas, depois tinha a da semana e depois tinha a do mês. Porquê é que isto é importante? Porque há ajustes que são necessários, há contratempos que aparecem e nós precisamos de saber como é que vamos organizar. E eles precisam de estar lá. Depois... dê espaço para comentários e registros, ok? Comentários. Eu fui ao dentista. E o dentista diz, daqui a 3 meses tenho que voltar. Eu não vou lá pôr noutro sítio, noutro momento, mas se eu puser lá à frente, quando eu for fazer o planeamento, eu vou ter essa informação a adicionar lá, ok? Lembretes, chamadas telefónicas, anotações de conversas importantes, anotações de reuniões, alvos, ideias e acontecimentos. Tudo deve lá estar. E depois... faça uma ferramenta que funcione, ok? Eu estou-vos a dar a minha, não é nada disto. Eu tenho um tablet que anda comigo para todo lado, porque ali eu tenho folhas que nunca mais acabam, eu consigo organizar tudo o que eu quero, mas este funciona para mim. Eu tenho uma colega que ela é incapaz de funcionar com a parte tecnológica, ela precisa do papel escrito para conseguir concentrar-se. Cada um de nós vai encontrar a ferramenta, mas experimentem ferramentas. Não deixem ao tempo livre, ok? E isto é muito importante. No início do ano, façam um plano geral. Os planos gerais muitas vezes correm de maneira diferente e vamos alterando. Mas se nós não tivermos um plano geral,
vai dar confusão. Vou-vos dar um exemplo, nível económico, não é aqui. Nós temos a prestação do seguro de 6 em 6 meses. Mas eu não vou ter o dinheiro no final dos 6 meses se eu durante todos os meses não tiver planeado. Então, se eu tiver lá na minha agenda seguro do carro e seguro do carro, eu vou ter noção da minha progressão. E com isto, com todas as tarefas da minha casa, das tarefas da minha vida, as tarefas da minha igreja, planeamento da igreja. Vocês quase todas devem ser responsáveis por Ministério da Mulher, não é? Façam um planeamento anual do Ministério da Mulher. Não façam coisas pipocantes que aparecem. Hoje vamos fazer não sei o quê, amanhã. E depois as coisas soltas não têm sentido. É necessário fazer planeamento de tudo nas áreas da nossa vida, ok? Nas várias áreas. Por exemplo, se vocês planearem e tiverem atento a quando é que os vossos filhos vão estar em exames, vocês vão ter que saber, vão olhar para aquilo e vão saber que naquele mês é importante perderem mais tempo ou ganharem mais tempo com os vossos filhos nessa preparação. Então, no vosso planeamento diário, é mais fácil vocês terem tempo para essas tarefas. Mas se ela não for visível, vai acontecer que na semana dos testes vão ver os miúdos nervosos e vão pensar, o que é que lhes aconteceu? E vão, os exames. Mas só que vocês já perderam 2, 3 semanas de planeamento que podiam ter tido antes, que era fundamental para agora. Ok? Se estiver escrito, se estiver visível, é mais fácil depois vocês conseguirem fazer a gestão. E isto é importante fazer no início do ano, quando nós temos uma visão abrangente. E atenção, os inícios do ano para nós não tem que ser de janeiro a janeiro. O meu início de ano é setembro. Sabem porquê? Porque agosto eu venho para aqui para o parque, eu trabalho muito com os jovens e mexo com toda a minha dinâmica. Então, o meu planeamento é de julho a setembro. De setembro a julho. Agosto nunca conta na minha agenda porque é sempre uma loucura e depois eu volto a fazer quando eu regresso a casa. Agora já sei que não vou sair. Férias foram feitas, está tudo. Agora eu vou fazer a planeamento, para mim funciona. Por isso não tem que ser de janeiro a janeiro. É a vossa gestão, mas eu faço num período, no meu caso de 11 meses, porque um mês eu tenho de parte, mas eu faço aquela gestão e faço uma visão de como é que vai ser o meu ano. No meu calendário de Rita, não é? Que é diferente. Há o calendário escolar, não é? Este é o calendário de Rita. Funciona para mim assim, ok? E depois, andem sempre com coisinhas onde possam escrever. Hoje em dia os telemóveis são uma maravilha. A minha agenda que está no meu tablet também está no meu telefone, também está no meu... Porquê? Se eu puser em sítios diferentes, eu vou perder. Se eu colocar toda a informação no mesmo sítio, é mais fácil eu encontrá-la. Se vocês decidirem pela visão de papel e utilização de papel, andem com ela. Porque se vocês escreverem papelinhos e puserem no bolso, vai à máquina. Acabou-se a ideia. Ok. A agenda bem organizada, dada a natureza da vida e do tempo, é tudo menos sistemática e limpa. Ela contém muitos planos experimentais, planos refeitos, itens riscados, ideias rabiscadas, itens lembrados. O único sistema de agenda que vale a pena ter é simples e flexível. Mesmo assim, ela nada mais é do que uma ferramenta para administrar o tempo. Ainda mais importante é a atitude realista do planeamento. Vocês acham que aquilo que eu planeei em setembro do ano passado é o que está a acontecer no meu mês de junho? Nem em brincadeira. No entanto, tudo o que lá está tido em conta no planeamento que eu fiz para este mês. Entendem? Mas as coisas vão mudando e elas vão se adaptando. Está tudo bem. Mas aquilo que eu lá tinha escrito para junho pode ir até julho, mas não pode passar, no meu caso, por exemplo, de agosto. Eu estou a fazer o centro de influência na Covilhã. Eu tinha que ter o centro de influência pronto até junho. É claro que as obras nunca estão até junho. Mas eu sei que dia 17 de agosto tem que estar feito. Existe uma deadline. E eu tenho este período de tempo para organizar a minha vida. Mas ali tem que estar feito. Não está como eu tinha idealizado, mas tem um sítio onde tem que estar. Entendem? E isto só acontece se nós tivermos plano. E depois há uma coisa que é papelada. E hoje a papelada não é só em papéis, também é eletrónica. Quem é que aqui funciona muito com e-mail? Quanto na vossa caixa de e-mail é coisas sem interesse nenhum, que só está lá a ocupar espaço e a fazer barulho? Está cheio. Vocês sabiam que existe um botãozinho no final desse e-mail que diz desistir ou anular a subscrição e vocês nunca mais vão receber isso na vossa vida?
Às vezes nós precisamos de fazer isso com muitas coisas. Mas aqui ainda estamos a falar de papel. Ainda em Portugal há muito papel. Eu não sei a vossa casa, mas cada vez que eu faço mudanças, o papel é sempre demais. E é importante, a falta de organização da papelada é um problema. Agora, na altura do IRS, papéis e mais papéis, encontrar aquela fatura, encontrar aquele papel que era muito importante e nós guardámos num sítio. Em casa da minha mãe havia 2, 3 gavetas que para mim eram intocáveis, porque era só papéis. E na altura do IRS ela sacava tudo e começava a procurar papel por papel. E uma coisa que eu tomei decisão é, eu nunca vou ter 3 gavetas como estas. E não tenho. Tenho dossiês em que as coisas estão organizadas no momento. Porque eu não tenho tempo para me sentar uma noite inteira a fazer seleção de papéis. Isto deve de acontecer quando esse papel vem para a nossa mão. E é sobre isto que nós vamos falar. A falta de organização com a papelada pode diminuir a sua capacidade de atuar com eficácia. Ok. A verdadeira causa da crise causada pela papelada é um problema relacionado com a tomada de decisão. Muitas vezes nós achamos que aquilo ainda nos vai ser útil, ou outro dia vou tomar conta disto. Vou-vos dar um exemplo lá de casa. O meu marido tinha um papel de uma multa de excesso de velocidade, que era uma coisa que ele não tinha muita vontade de tratar, não é? Quem é que gosta de pagar uma multa de excesso de velocidade? E o que é que o Júlio fez? Foi deixando o papel por lá, consequência. Passou a data de passar. Porquê? Porque foi deixando por lá. Se ele tivesse feito aquilo que é o método que aqui nos explicam, isto não tinha acontecido. Vou-vos dar um exemplo. É curioso notando o facto que muitas decisões ficam bloqueadas, é isto que eu estou a falar, por causa de folhas de papéis. Então o que é que nós temos de fazer com os papéis? Eu vou dar rápido porque já estamos com pouco tempo. Primeira coisa é delegar. Uma coisa chega à minha mão, um e-mail, uma carta, uma coisa. Alguém pode fazer por mim, aquilo é para outra pessoa, para mim, vai já para o sítio, ok? Ler. Aquilo até é um artigo interessante. Chegou ao meu e-mail um artigo que a pastora Hortelinda escreveu, eu gosto muito, mas eu não vou pôr a ler-me aquilo naquele momento. Então eu vou ter que encontrar um lugar onde vou colocar aquilo para o meu tempo para leitura. Vai para aquele lado. Ação. A história da multa. Tem que ser paga sim ou sim. Está dentro do meu orçamento. Não está? Vou pôr para pagar no dia X que vai estar dentro do meu orçamento. Está dentro do meu orçamento. É paga, resolvida e acabou o assunto. Arquivada com o comprovativo e não se mexe mais. Ok? Outra coisa é os arquivos. E o arquivo é um problema das senhoras. Quem é que aqui guarda tudo a achar que aquilo ainda me vai fazer falta? E 90% daquelas coisas não vão fazer falta. Lá em casa é o Júlio que guarda tudo. E depois nas mudanças, 90% vai para o lixo. E durante 5 anos eu tive a acumular coisas que não me serviram para nada. Vocês sabem o que é que eu faço? De vez em quando vou lá ao sítio e tiro metade e vou logo volando para o lixo, assim, porque se eu deixar acumular tudo, mas este é um problema que nós temos. Lá em casa era a minha mãe. Aquilo realmente vai fazer falta. Ai, está aqui esta promoção desta coisa com o cupom, pode ser que daqui a 3 meses eu queira... Aquilo já não vai servir. Ou vai ser usado, ou vai ser para arquivar. É porque é importante, isso não é importante para o lixo. Que é o último pronto. Não tenham problemas em deitar coisas para o lixo. Levem para a reciclagem, porque é papel e as árvores agradecem. Mas deitem coisas fora. Não acumulem papéis que não servem para absolutamente nada. Aqui eu vou explicar cada um, mas não temos tempo, eu vou andar para a frente. Nunca lido com o mesmo papéis mais que 2 vezes. E quando é que são essas 2 vezes? Imaginem, eu recebo a multa, a segunda vez é quando eu a for pagar. Arquivei, não mexi mais, acabou. Só se ela vier repetida é que eu vou lá dizer, olha, eu já paguei. Caso não venha, está arquivado. Não se mexe mais. Agora, pegar, ai que eu tenho que fazer isto. Ai que eu esqueci-me de fazer aquilo. Olha que tens que ir fazer aquilo. É ou não é assim que nós fazemos? Não. Decida o que é necessário e resolva de uma vez. Reserve tempo cada dia para lidar com papéis. Sabem qual é o problema das caixas de e-mail? Uma vez eu abri o e-mail do meu marido que ele pediu-me e ele tinha, acho que eram 4.000 e-mails para ler. Daqueles que ainda não tinham sido lidos. Então o que é que acontece? Ele estava perdido, ele precisava que eu encontrasse uma coisa, o buscador ajuda, mas aquilo estava perdido lá no meio daquelas coisas todas. Eu vou à minha caixa de e-mail, tudo o que é para arquivar vai para o sítio certo para eu saber, e o que não é para arquivar vai para o lixo. E normalmente a minha caixa de e-mail não tem mais de 100, o que no nosso caso é muito pouco. Porque normalmente está tudo limpinho e organizado. Tirem tempo para organizar. Ou as cartas, ou os e-mails, ou a função, ou os papéis que estiverem por casa, ok?
E concentre-se, se vocês ainda não tomaram esta decisão, vão para casa e tomem esta decisão, arrumem e façam isto uma vez e vocês vão perder para aí uns 10 quilos, pelo menos em cima das vossas costas, está bem? Concentre-se na pilha de papéis que necessitam de resolução. Eu disse, faça uma lista de ordem de prioridades, explora o tempo, não é? Muitas vezes as coisas resolvem-se com um telefonema. Para que é que andamos lá com aquele papel, se aquilo ou um e-mail e resolve? Não procrastinar nestas coisas, ok? Faça anotações nas marginais que facilitam. Às vezes, ter ali o post-it agarrado ajuda. Ok? Administração de reuniões. Vocês vão gostar desta. E eu vou ser muito rápida nesta, vou passar para a frente porque é muito do mesmo. Ora, respeito à agenda. Quando forem fazer uma reunião, levem tudo organizado. É visível quando uma reunião não foi planeada. Ok? Organiza a agenda por ordem de prioridades. Às vezes, o tempo não nos vai dar para tudo. Mas se o mais importante já tiver sido tratado, as outras coisas podem ficar para depois. Ok? Nos meus conselhos, quando me dão os itens para a agenda, sou eu que a organizo e não permito que me mudem a organização. Mas podíamos... Não podemos. Porquê? Há aquelas coisas que eu sei que são fundamentais, têm que ser decididas naquele dia. O resto, nós vamos decidindo. Aquilo tem que ser naquele dia. E então, essas coisas são as primeiras a ser tratadas. Nós, às vezes, temos a tendência de ir ao mais rápido. Isto trata-se mais depressa. Não, porque depois não temos tempo para o que é importante. Sempre o mais importante. Lembre-se da missão e propósito. Às vezes, há coisas muito... Nós, senhoras, somos as melhores. Lembras-te quando estivemos juntas e fizemos aquilo, aquilo outro, e a conversa vai. E lá se vai o tempo da reunião, não é? Porque estivemos a falar de coisas interessantes, mas não qual era o objetivo da reunião. Ok? Uma coisa muito importante é, se vais fazer uma reunião com outras pessoas. Deixa que as outras pessoas conheçam aquilo que vai acontecer. Primeiro, elas vão poder orar sobre essa reunião. Por exemplo, vocês vão fazer uma reunião para senhoras na vossa igreja e vão convidar outras pessoas de fora. Permitam que as vossas irmãs de igreja conheçam a vossa agenda, como é que vocês vão organizar. Por duas razões. Elas vão orar pelo momento importante. Olha, na reunião vai haver um momento que vamos falar sobre Bíblia. Se calhar é muito importante que as irmãs saibam para que elas orem para isto. Outra coisa que é muito importante é o quê? Se eu disser às minhas irmãs aquilo que eu estou a planear fazer para a reunião, elas podem me trazer coisas, ideias interessantes, uma forma interessante. Olha, como é que tu estás a pensar a apresentar isto? Já pensaste assim? E nós vamos permitindo que a oração intercessória das irmãs e que elas próprias nos sejam de ajuda nesta organização, ok? Inicie e termine a reunião à hora prevista. Principalmente isto. Ninguém tem paciência para dizer que era de 10 minutos e ficar lá 3 horas. E se ficar, só vai a uma. Estabeleçam prazo limite para a discussão de cada tema. Quando é organizativa, e nós dizemos assim, temos aqui que escolher... Olha, isto aconteceu comigo. Quando eu estava a fazer o meu pré-estágio, eu estive numa reunião numa igreja do Norte que levou 3 horas para decidirem a cor dos azulejos da casa de banho das senhoras. 3 horas para decidir a cor dos azulejos da casa de banho das senhoras. Isto é real, numa igreja nossa. Num conselho dirigido por mim, depois de ter passado por isto não acontece. Sabem porquê? Eu digo que temos 10 minutos. Ou se decide bem ou se decide mal. Não chegamos a conselho. Papelinhos, cada um diz a cor e a maioria ganha. Acabou. Porque não vamos ficar 3 horas a falar de uma coisa tão pouco essencial como a cor dos azulejos da casa de banho. Ok? Então, ponham tempo para discutir cada assunto. Porque assim vocês vão conseguir chegar. Por exemplo, numa reunião evangelística. Se levamos muito tempo com as irmãs a contarem-nos histórias, a parte bíblica não temos tempo para ela, ou fazemos a correr, e aqueles que nos visitaram perderam uma parte fundamental. Porquê? Porque passámos muito tempo noutra coisa introdutória. Às vezes no quebra-gelo levamos muito tempo e não chegamos ao importante. Então, se nós tivermos tempo para tudo, é mais fácil. E depois, lembrem-se sempre das agendas. Mantenham-se nas agendas. Aqui temos, por exemplo, um modelo de agenda para uma reunião. Assunto: aprovação da agenda. Quem é responsável? Qual é o objetivo? Quanto tempo é que eu vou levar a fazer?
Ok? E se eu tiver isto tudo à minha mão, eu vou controlando. E eu depois faço uma coisa muito chata, que é, a reunião começou às 3. Às 3h03 tem que estar aquilo resolvido. Às 3h08 aquilo tem que estar. Entendem? E depois eu começo a olhar para o relógio e olho para o tema. Porque assim eu sei que eu tenho que andar mais rápido ou mais devagar, o que é importante e como é que eu vou gerir. Ok? Depois, folha de ação. Nas reuniões, normalmente, nós tomamos ações. É importante haver uma folha que diga quem é que faz o quê, quando. Número de item 1. Folhetos. Aprovação dos folhetos, quem é que tem que fazer? É aquela pessoa. Retiro. No dia 1, quem é que é responsável? Entendem? Ter tudo muito bem organizadinho. 5 minutos a organizar, 2 horas menos de reunião. É ou não é? Quem costuma fazer reuniões? Ok. Nossa vida seria facilitada se fizéssemos apenas uma coisa de cada vez. Se trabalhássemos apenas num projeto por vez, porém a realidade é que sempre temos múltiplas tarefas e mais que um objetivo correndo ao mesmo tempo. Como mantermos os trilhos do que é necessário ser feito para múltiplas tarefas e permanecer no controle de todos os detalhes ao mesmo tempo? Como é que conseguimos fazer isso? Estabelecendo um cronograma, mantendo tudo, definir o tempo para trabalhar em cada item, fazer uma relação de tudo o que é necessário ser feito e empenhe-se a ter as necessidades de ser feito antes do prazo final. Nós somos exímios a fazer o contrário. Quem é que aqui na faculdade nunca começou a estudar 1h30 antes do exame? Não digo, mas um dia antes do exame. E 2 dias antes do exame, tens alguma coisa para fazer? Nada. Eu era exímia nisto. E quando eu falo de 1 hora, 2 horas antes, era eu. Mas isto é falta de planeamento. Um exemplo, fazer as tarefas, tudo o que é preciso ser feito. Para um chá de senhoras, uma reunião de reservar a sala, não sei o quê. Todos os pontos, vocês têm aí o exemplo nas vossas pastas, ok? Todos os pontos têm que lá estar. Ao dividir tudo o que é preciso ser feito, nada vai ficar esquecido. Podemos dividir as tarefas com outra. Sabem porque é que muitas vezes nós não dividimos com outras pessoas? É que nós vamos até à última da hora para fazer e depois já não temos cara para ir pedir a alguém para nos ajudar. É que pedir a alguém que nos ajude 5 dias antes, ou 2 dias antes, ou no dia antes, é muito chato. Com as pessoas que temos confiança, nós ainda pedimos, não é? Mas o que é que eu quero dizer com isto? Se nós tivermos todos os pontos, se nós pedirmos com 1 mês ou 2 de antecedência à pessoa, já temos mais facilidade em pedir e conseguimos dividir as tarefas por toda a gente. E conseguimos ajudar a controlar toda a situação e sabemos tudo o que é preciso ser feito. Não andamos à última da hora à espera que aquilo surja, às vezes, da geração espontânea, como nós gostamos. Ok? E uma coisa muito importante. Aprendamos a delegar. Vamos falar isto mais à tarde, mas é importante delegar. Nós temos a mania que só nós é que sabemos fazer bem feito. Quem é que limpa melhor a casa bem lá em casa? Somos nós. E quando alguém, ou os filhos ou o marido vão fazer, olhamos para aquilo e vamos fazer o quê? Fazer outra vez. É ou não é verdade? Sabem o que é que eu aprendi depois de 10 meses com burnout? É que eu sou substituível. E o mundo continua a girar sem mim lá. Irmãs, todas vocês são substituíveis e o mundo continua a girar sem vocês lá. E as coisas acontecem sem vocês estarem lá. E às vezes é mais importante a participação da nossa irmã naquilo do que aquilo estar feito na perfeição. Por isso, deleguem. Ponham pessoas a te servir convosco. As vossas irmãs precisam de te servir convosco. Convidem-nas a fazer parte. Não vai ficar exatamente como vocês tinham idealizado. Mas vocês imaginem se Deus tivesse pintado todos os pássaros da cor perfeita e havia só uma cor perfeita de pássaro, só uma forma perfeita de pássaro. O que é que Ele decidiu fazer? Muitas cores, muitas formas. E há muitas formas de fazer o trabalho. E a vossa forma não é a única que é perfeita e essencial. Deleguem. E eu parei neste tema porque isto é o que nós somos piores, é delegar. Queremos fazer nós tudo. E há coisas que as crianças podiam fazer, divertem-se a fazer. Pode não ficar tão bem feita. Imaginem, lá em casa, eu lembro muito pequenina, a minha mãe já me punha a limpar a casa com o meu irmão.
E quando eu limpava a casa de banho, ela não ficava sempre muito bem limpa, não é? Mas o que é que a minha mãe fazia? Uma vez por mês ela limpava profundamente. E as outras vezes eu ia limpando. Não tem que ficar sempre perfeita. Tendo em conta há muitas coisas que ficam por fazer, simplesmente porque não há tempo suficiente no nosso dia para tudo o que desejamos fazer. Infelizmente, com muita frequência, o que é que vai ficar muitas vezes para trás? Nós mesmas, não é? Nós ficamos para trás. Mas nós passamos mais tempo, e vamos ver isso depois, passamos mais tempo a fazer as coisas menos importantes da nossa vida do que aquelas que são mais importantes para a nossa vida. E é por isso que andamos sempre irritadas, zangadas e frustradas e a sentir-nos mal connosco mesmo e a culpar os maridos de tudo o mal que existe no universo. É porque nós estamos cansadas de tudo. Porque passamos a vida a correr atrás do prejuízo. Aprendamos a que nós não somos capazes de fazer tudo, nem temos que fazer tudo. E que há coisas que ficam para fazer. Paciência. Ok? É importante relaxar e dedicar tempo às pessoas e ao lazer. Eu gostava de saber se alguém que morreu, antes de morrer, disse: estou tão preocupada, é que lá no trabalho eu não fiz a fotocópia número 15 do fecheiro número 17. O que é que as pessoas têm pena? Dos momentos que não passaram com aqueles que eles amam. Será que nós nunca vamos aprender isto? Porque continuamos a correr atrás dos fecheiros e deixar as pessoas. Mas falar isso depois na outra reunião. Administre a sua pessoa. Nós não somos inquebrantáveis. Nós partimos, estragamos, ficamos doentes. E sabem, nós andamos a correr e a dar cabo da nossa saúde. Quem é que aqui, sejam sinceras, quem é que aqui tira todas as semanas tempo para fazer exercício físico? Amém. Quem é que aqui todos os dias põe um objetivo de água que deve beber? Amém. Quem é que aqui se preocupa com a sua alimentação? Queridas irmãs, isto é fundamental. Vocês não vão conseguir cuidar da vossa família se vocês estiverem doentes. E aquelas que ainda não levantarem a mão, ganhem vergonha e ponham-se a fazer as coisas. Eu gosto de brincar, vocês não levem a mal. Queridas irmãs, é fundamental. Jesus exige-nos. Os 7 remédios não são para fazer expo-saúdes. Nem são para pregar do púlpito. São para ser vividas. E está lá a palavra de Deus, está lá o trabalho, mas está lá o exercício físico, está o tempo ao sol. Como é que nós, num país cheio de sol, temos tanta falta de vitamina D? Ninguém apanha sol. Porque estamos em casa, fechados a trabalhar. Tempo para alimentar, tempo para estar com as pessoas que nós amamos, tempo para estar com Deus. É fundamental. Tempo para cuidar de nós. O nosso tempo para cuidar de nós não é à noite, quando já todos estão na cama e nós estamos a roubar tempo para dormir. Porque dormir é fundamental. Se nós não dormirmos, estamos a matar-nos aos bocadinhos. As mulheres são as primeiras a levantar e são as últimas a ir para a cama. E depois são as que mais tarefas fazem porque têm 2 trabalhos a tempo inteiro, que é a família e o trabalho delas. Estamos a matar-nos aos poucos. Cuidar de vocês é cuidar da vossa família. É importante ter boa saúde, dedique tempo para os relacionamentos. Sabem, são poucas as vezes que eu me lembro da minha mãe quieta. Ainda hoje, a minha mãe chega à minha casa e eu começo a ver a mexer nos móveis e a mexer nas coisas. O que é que estás a fazer? Estou-te a pôr as tampas com os taparoeiros. Eu quero lá saber das tampas com os taparoeiros. É para isso que vens para a minha casa? Só que ela aprendeu a ser mãe. E ser mãe é cuidar. E ser mãe, eu brinco com ela e digo, eu falo mais contigo ao telefone de quando tu me vens ver. Porque se tu te pões a fazer estas coisas, não estás comigo. Eu digo isto à minha mãe, os vossos filhos vão dizer a vocês. E os meus não me vão dizer porque eu não os tenho, senão também me diziam.
Passem tempo com aqueles que vocês amam. Falem com eles. Eles não querem coisas, eles querem momentos. Eles acham que querem coisas porque vem toda a gente a pedir coisas. Mas quando eles chegarem a grandes, vão ser os momentos que vão marcar a vida deles. E depois, para que isto tudo seja possível, só é possível se este último item acontecer. Tempo com Deus é a base. Porque vai ser Deus que vai vestir com vocês e vai dizer... Como é que a irmã se chama? Morissette. O que é que estás a fazer que hoje ainda não oraste? Morissette, o que é que estás a fazer que estás tão preocupada com isto? Olha, passa tempo a fazer aquilo. Deixa isto de lado. O Espírito Santo vai nos falar, mas nós precisamos lhe dar espaço na nossa vida. Ele não vem, ele bate à porta, ele não entra, ok? E para ele bater à porta, significa que ele está do lado de fora. E o que é que eu tenho que fazer todos os dias? Convidá-lo a entrar. E convidá-lo a entrar constantemente. E isto é tempo com Deus. Se nós queremos que isto tudo funcione, este tem que ser o ponto fundamental. É importante ter boa saúde para que fizemos mais e para que possamos fazer mais coisas. Por isso, água, repouso, atenção, exercício para mim é muito importante, mas o repouso é fundamental, ok? Para que nós possamos estar fortes e ser capazes. E em nosso esquema de afazeres, os relacionamentos com pessoas são uma parte mais importante da nossa vida. Embora não possamos levar connosco para o céu a nossa casa, carro, roupas, trabalhos e outras coisas, podemos causar impacto na vida de familiares e amigos, de tal forma que se eles podem, sim, desejar relacionar-se com Cristo e estarem no céu. Eles são as únicas coisas que podemos levar para o céu. Até nos trabalhos mais importantes. Eu conheço um pastor que foi chamado para trabalhar na Conferência Geral e sabem o que é que ele disse? Não. E sabem porquê? Pelo filho. Qual era a resposta dele para mim? Qual era o meu intuito de ir para lá salvar pessoas quando o que estava dentro de minha casa se estava a perder? Aqueles que eu posso influenciar mais são aqueles que eu sou mais próximo. E isso só acontece no relacionamento. Primeiro com Deus e depois com eles. E eu acredito que nos vossos objetivos, este seja o grande objetivo da vossa vida. Então, deem tempo para isto. Eu vou terminar. Reserve tempo para Deus. E eu já aqui falei. O relacionamento é muito importante. Tudo o que nós fazemos, todo o significado, ele está com aquilo. Ele tem que estar desde o princípio até ao fim do nosso trabalho. Eu sei que estão a tirar fotos, eu te permito que eu não vou ler tudo, porque eu já estou no último, não estou? Permita que Deus administre o seu tempo, entregue-lhe os seus planos, agendas e programas, ok? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos quê? Quem é que aqui está cansada? Então não estamos a pôr em prática o que aqui está escrito. Então... Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso nas vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que o Senhor vos abençoe a todas e que à tarde vamos ser um bocadinho mais práticas, está bem? Mas isto era importante ser explicado. Agradeço a todas.